para vocês, teoricamente, como é que eles fizeram para conseguir construir qualquer imagem. Foi feito desconstrução, tá? Olha só, pessoal. Toda imagem, certo? Ele pegou toda a imagem e desconstruiu. Como é que ele desconstrói? Como é que tu tira uma imagem que tu tem e tenta entender ela? Primeiro lugar, tu tira as cores. Pessoal, se a gente tirar a cor de uma foto, você consegue entender ela? Se nós tirar... Ó, pessoal, desculpe aí. Mas, se nós tirar a cor de uma foto, eu consigo ver a foto igual. Lembra? Foto preto e branco? Foto preto e branco. Quantos números que eu tenho numa foto preto e branco? Quantas variáveis que eu tenho numa foto preto e branco? Oi? 2. Então vocês veem como é fácil já eu começar a construir alguma foto tirando as cores. Então eu destruo a foto dessa forma. Daí eu tento descobrir formas. Daí as formas eu consigo criar e identificar por reforço ou por treinamento o que significa cada parte. Se eu quiser colorir, como é que eu teria? Quantas variáveis eu preciso ter para colorir alguma coisa? Alguém já ouviu falar de RGB? RGB são 3 cores. Como é que é em inglês? R? Ah, isso. B e O. Então, se eu combinar isso aqui, é só eu ter esses 3 números e mudar a intensidade. Então, eu já consigo cada vez mais ter informação sobre como essa imagem era. Certo? Então, eu tenho os objetos, eu tenho, né? E assim, nós chamamos isso de redes neurais, porque cada camada ele vai ter uma função de desconstruir aquela imagem e aprender o que era aquela imagem, e virou treinamento. E depois, com esse treinamento, eu monto o que quiser. É o que ele fez com a mulher ali. Ele tirou a cerveja e botou a pipoca. Os dois faz mal à saúde, mas tudo bem, né? Podia botar aí uma fruta, né? Entenderam a desconstrução e a construção? É claro que é uma forma simples de explicar sobre isso. Então, vejam só. Na medida que eu quero explicar alguma coisa, se aquilo não foi treinado, ele não vai entender. Certo? Então, a descrição para criar uma imagem tem que ser baseada no treinamento. Então, se você se tornar um especialista em criar fotos digitais, tu deveria estudar o que foi o treinamento para saber qual a vantagem de cada modelo, de cada ferramenta, etc. E aí tu se torna o cara em relação aos outros, porque você vai saber usar os termos para identificar. Por exemplo, há 2 anos atrás, quando surgiu essas ferramentas de imagem, eu me atirei. Eu criei milhares e milhares de imagens. Todas as ferramentas davam 1000 imagens por dia. E eu gastei muito. Eu criei todos os caras famosos de pintura, eu mandei criar imagens baseado nele. Todos os fotógrafos do mundo famoso, eu fazia no chat, mandava fazer uma lista e eu começava a usar. Como é que é? Esse prompt com esse cara, esse prompt, ou seja, o mesmo prompt mandando variar. Picasso, etc, etc, etc. E isso me deu condições de entender por que ele conseguia fazer, porque ele tinha base de treinamento sobre as pinturas do Picasso. Certo? Então, se eu tenho aqui no Brasil proibido de usar, né, a base de informação sobre um museu, eu não vou poder usar aquilo lá como referência. E nem como parecido. Eu tenho que descrever. Mas se eu tenho referência, beleza.
certo? Então isso é importante. Quando vocês vão estudar um pouco sobre prompt de imagem, você tem que saber muito mais de arte do que o resto, porque você vai ter que declarar isso. Tá? Então é o seguinte, por exemplo, quando você fala sobre estilo, quais os estilos que você conhece para poder dizer? Né? Realista é uma coisa, ultra realista é outra coisa, Pixar é outra coisa, 3D é outra coisa, Studio Git é outra coisa e assim por diante. Né? Só que eu não sou da arte, então eu tenho dificuldade de fazer isso. Então eu vou para o chat e mando ele listar os estilos. E daí eu aprendo com ele o estilo e daí eu consigo aplicar. Certo? Agora, se tu é da área, fica muito mais fácil. Se tu tem uma cultura, né, é muito mais fácil do que alguém que não tem visão nenhuma. Mas se eu tenho atitude, eu vou atrás. Então, o estilo é muito importante. Essa trend ali, né, dos bonecos,